Olá, eu estou muito contente de poder estar aqui novamente com vocês na jornada do herói. Eu tive que estar aí afastada por algumas semanas, decorrente aí uma cirurgia que eu tive para retirar a minha vesícula. E muitos de vocês podem até estar se perguntando, nossa, mas ela teve que ficar 3 semanas aí de molho por causa de uma retirada de vesícula? Sim, eu desenvolvi aí uma colicistite aguda e isso aí desenvolveu então esse quadro aí de inflamação severa também com uma infecção e o que tornou aí a minha situação um pouco mais delicada e eu tive que também ter esse tempo aí um pouco maior de recuperação. Mas é muito bom poder estar aqui de volta, apesar de ainda estar lidando com algumas sequelas disso, mas Deus, Ele me abençoou de forma muito especial em poder continuar aqui com vocês, aqui nesse grupo, continuar desenvolvendo esse projeto que Deus plantou no meu coração e mostrar a cada um de vocês que cada um de nós somos heróis e heroínas da nossa própria jornada. E como cristãos, com uma diferença, com a diferença de entender que Deus é aquele que nessa jornada, onde nós somos heróis e heroínas, Deus é aquele que se faz presente, que caminha conosco, que nos ajuda, que nos guia, que nos dá força. E é muito bom aí poder estar novamente com você. Eu gostaria de contar para vocês aí um pouquinho mais do que aconteceu nesse processo aí de hospital. Bom, no primeiro vídeo aí que eu gravei, enquanto eu estava lá no hospital ainda, antes de fazer a cirurgia, eu falei sobre toda essa construção mental que eu precisei fazer para poder conseguir fazer essa cirurgia. Era para mim uma dificuldade entender que eu podia tirar a vesícula. Na minha mente, na minha crença, eu acreditava que aquilo não era o ideal. Afinal de contas, Deus, Ele é o Criador de todos os órgãos que tem no nosso corpo. Eu acreditava e ainda acredito que todos os órgãos são essenciais, têm a sua importância. E mesmo que nós ouçamos aí de muitas pessoas que falam, não, a vesícula não serve para nada. É claro que nós entendemos que ela é muito importante para muitas coisas no nosso corpo. E por essas razões e muitas outras, eu continuei com aquela crença enraizada que eu não poderia tirar a minha vesícula. Mas, como vocês conseguiram perceber naquele vídeo, ao estar lá no hospital, ao estar percebendo que eu estava numa situação muito séria, eu resolvi então começar a fazer esse processo mental para que realmente conseguisse tirar aquele órgão que já não estava mais saudável, que já não me fazia bem. E com isso eu quero também fazer vocês pensarem na sua própria vida. Talvez você não tenha um órgão aí que não está saudável, que não está te fazendo bem. Mas talvez você tenha algo aí na sua vida que você acredita piamente que ele faz parte da sua vida, mas ele também está infectado. Ele está aí com uma inflamação que silenciosamente, sem você perceber, está afetando toda a sua vida. Assim como os médicos me falaram, você teve muita sorte de ter tido essa crise, porque se você não tivesse tido essa crise, essa inflamação ia levar todos os seus órgãos, sem ao menos você saber. Vocês já pensaram na profundidade disso? Muitas vezes nós não olhamos para a nossa própria vida. Muitas vezes nós estamos tão no automático, tão acostumados a viver aquela vida não muito saudável que nós vivemos.
que nós achamos que precisamos continuar daquele jeito. E então, com algumas crenças enraizadas, que na verdade nem são verdadeiras, nós continuamos ali, continuamos naquele lugar que está nos matando silenciosamente. Mas é preciso acordar. Sim, é preciso acordar para que nós possamos ter uma oportunidade de vida, uma oportunidade de vida abundante, a qual Deus quer que nós tenhamos. Mas para isso, nós temos um papel a cumprir. E esse papel não é apenas perceber o que está acontecendo, não é apenas analisar tudo o que está acontecendo, mas também, por vezes, ter essa difícil decisão de que é preciso deixar isso que não nos faz bem ir. Muitas pessoas aí na parte religiosa têm aí os seus pecados acariciados. E quão difícil é deixar isso. Muitos vivem em relações abusivas. E por causa, às vezes, de situações que aconteceram, por vezes durante a nossa vida ou até mesmo durante a infância, ficamos cegos e não conseguimos perceber o quão afetados nós estamos por essas situações. Situações essas que não nos deixam enxergar o lugar não saudável que estamos vivendo. E sabem, assim como eu, é preciso parar e começar uma nova construção na nossa mente. Mas será que isso é o suficiente? Trazer uma nova teoria, trazer uma nova crença e dizer, ok, agora eu já me convenci. Assim como eu já assinei os papéis, vou fazer a cirurgia, agora está tudo bem. Será que realmente é assim? Bom, preste atenção na minha história. Depois da minha cirurgia, que foi no final da tarde, eu voltei para o meu quarto e naquela noite eu tive uma noite muito ruim. Uma noite onde eu acordei várias vezes com o meu choro, acordava gemendo, outras vezes gritando. E foi uma noite muito desconfortável. Eu quase não dormi nada aquela noite. E já de manhã a enfermeira então veio me dizer, agora nós precisamos levantar, você precisa andar um pouco, ir ao banheiro e se der tudo certo você tem alta ainda hoje. E então, eu um pouco cansada daquela noite, eu falei, então tudo bem, já tirei minha vesícula, todos falam que é uma cirurgia muito simples, então vamos lá, vamos levantar, ir ao banheiro. E eu disse, estou pronta para ir para casa. Mas o que acontece é que eu tinha um dreno, né, para que saísse o restante do líquido que ainda estava ali dentro de mim, tinha aquele dreno ali do ladinho, né, com uma bolsinha redondinha, plástica, e todo aquele líquido estava indo ali para aquela bolsinha. E então a enfermeira falou, antes de você andar, nós vamos ter que retirar esse líquido. E eu disse, tudo bem. Mas ela tirou o líquido e então ela apertou aquela bolsinha. E quando ela apertou, eu senti aquela pressão e eu comecei a gritar. Comecei a chorar e eu não conseguia respirar direito. E então eles logo me perguntaram o que está acontecendo. E eu disse que estava sentindo muita dor. E eles me perguntaram a sua dor de 1 a 10. E eu disse 15. E ali eu chorava e gritava e não conseguia respirar direito. E então eles já preocupados, não sabiam o que estava acontecendo e disse, vamos te colocar na cama novamente. Mas naquele momento eu não conseguia me sentar, a dor era tão grande, eu não conseguia me deitar e cada vez ficava pior.
E então eles preocupados falaram: "Não, você tem que se sentar, se sente aqui na cama para você ficar mais segura". Mas naquele momento eu não queria nem que me tocassem, eu apenas chorava, gritava, e aquela dor era uma dor terrível. E então, com a insistência deles, eu acabei me inclinando ali naquela cama, mas de uma posição muito desconfortável, e eu não conseguia me mexer, e eles queriam me arrumar, e eu disse: "Não me toquem, eu estou sentindo muita dor, me deixem aqui, uma hora essa dor vai passar". E então, eh, eles saíram dali, logo veio outros funcionários, sempre insistindo que eu estava numa posição ruim, que eles queriam me ajudar, até que então veio ali um coordenador daqueles enfermeiros, o qual eu já conhecia, muito simpático, que já havia conectado comigo, e ele com todo o jeitinho, todo carinhoso, conversando comigo devagar, então ele conseguiu me colocar ali naquela cama. E aí eu fiquei pensando em tudo aquilo que estava acontecendo. E sabe, desde que eu comecei o meu estudo acadêmico nessa área de capelania, eu comecei a aprender sobre quem eu era, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, os meus comportamentos, as minhas crenças, o que aconteceu comigo durante a minha infância e no decorrer de toda a minha vida. Então, nesse momento, eu estava assim muito apta para poder entender aquela situação. Mas mesmo assim, aquela situação era tão difícil que ela me engolia de certa forma. Mas vejam que interessante, conforme eu fui observando e analisando o que estava acontecendo, eu lembrei que quando meu pai faleceu alguns anos atrás, eu comecei a ter pesadelos. E da mesma forma que aconteceu naquela noite, depois de eu perder aquela vesícula, aconteceu logo depois que o meu pai faleceu. Eu acordava gritando, chorando, e eram noites muito mal dormidas. E então eu pensei, eu estou vivendo um luto. Porque ali naquele dia eu comecei a receber visitas e eu sempre falava da minha crença, da importância de mantermos a vesícula. E então eu fui percebendo que essa crença era tão enraizada que no fundo eu não admitia que a minha vesícula tinha sido retirada. Vocês já ouviram falar nas fases do luto que Elizabeth Kübler-Ross ela traz? Uma das fases que ela traz é a negação. E naquele dia eu estava passando por essa negação. Eu havia perdido a minha vesícula, é claro, eu estava consciente daquilo, mas mesmo assim, de certa forma, a nossa mente misturada com todas essas emoções e as nossas crenças, elas trabalham de tal forma que você ali no momento não admite e nega que você tenha perdido aquilo que era mais precioso para você. E olhem, a vesícula era preciosa para mim, mas a vesícula ela me fazia sentir muita dor. A vesícula ela me atrapalhava a minha vida, porque muitas vezes eu tive que cancelar compromissos, por vezes cancelar trabalhos, compromissos importantes, porque a vesícula ela acabava comigo. A dor era realmente muito difícil de suportar, mas mesmo assim eu já estava acostumada com aquela dor. Mesmo assim, eu ainda defendia aquela crença que eu não poderia perder a minha vesícula. E então, tudo aquilo me fez entrar nessa fase de negação. E então eu comecei a pensar naquela dor e analisar o tipo de dor que eu estava sentindo.
Talvez eu ali, se você é minha cliente, talvez eu já tenha te perguntado: será que isso que você está sentindo é parecido com algo que você já sentiu em algum momento? E naquele momento, essa pergunta ecoou na minha mente. E eu pensei: será que essa dor que eu senti agora, eu já senti em algum momento? E sabem, naquele momento eu entendi que a dor que eu estava sentindo naquele dia, logo cedo de manhã, era a mesma dor a qual eu senti quando eu entrei no hospital. Era uma dor insuportável, uma dor que eu dizia que era número 15. E naquele momento eu não conseguia sentar, eu não conseguia deitar e mal conseguia respirar. E para minha surpresa, essa era a minha queixa de quando eu tinha entrado no hospital. Vocês já ouviram falar naquela síndrome do fantasma? Muitas vezes pessoas têm que amputar a sua perna, o seu braço, e essa síndrome vem dizendo que mesmo não tendo mais aquele braço, aquela perna, essas pessoas ainda sentem coceira, sentem dor, elas pensam que elas ainda têm aquele membro ali. E de certa forma, naquele momento que eu senti aquela dor, foi como essa síndrome fantasma, me ajudando a entender nesse momento de negação do luto daquela vesícula, entender que eu podia ficar calma, que eu ainda tinha a minha vesícula. Vejam só como o nosso cérebro é. Na verdade, eu já falei aqui várias vezes para vocês que o nosso cérebro ele é atemporal. Então, muitas vezes, para o nosso cérebro não tem o passado, não tem o futuro, não tem o presente, mas ele traz, de certa forma, às vezes, alguns momentos, algumas situações que são vivenciados como se estivesse acontecendo naquele momento. E então, o meu cérebro trouxe aquela dor para me trazer um conforto e me dizer: não precisa ficar assim, você ainda tem a sua vesícula. E sabe, naquele dia, depois de ficar mais calma, eu recebi algumas visitas. E então, quando eu comecei a verbalizar, a contar tudo aquilo, eu comecei a me ouvir. Comecei a entender o que estava acontecendo. E vejam a importância de nós conversarmos, de nós verbalizarmos o que está acontecendo conosco. Não para que o outro possa ouvir, mas para que nós mesmos consigamos ouvir a nossa voz. E então eu comecei a entender toda aquela situação. E sabe, tem um psicólogo que eu gosto muito, que ele fala muito sobre o luto. E ele tem vários estudos, e diferente da Elizabeth Kubler-Ross, ele traz as tarefas do luto. E o William Ward, então, nos fala sobre 4 tarefas do luto. E a primeira é aceitar a realidade. Era difícil para mim entender que eu precisava let it go, que eu precisava deixar aquela vesícula ir. Mas eu precisava entender a realidade. Entender a realidade que eu havia feito um exame 1 ano atrás, que eu havia feito um tratamento, mas a minha vesícula, ela havia desenvolvido essa inflamação que foi crescendo, crescendo e chegou a esse ponto dela ter que ser retirada para que não prejudicasse outros órgãos. E eu precisava encarar a realidade que ela já não estava mais ali. Ela já não fazia mais parte do meu corpo. Talvez para mim era difícil, porque havia ali várias crenças que eu havia alimentado por anos. Mas era preciso entender
que ela já tinha ido. A segunda tarefa que ele traz é entrar em contato com a sua dor. E sabe, essa é uma parte muito difícil, porque quando nós começamos a entender o que realmente aconteceu, isso nos traz sentimentos diferentes, sentimentos que às vezes nos fazem se sentir pior. Como eu naquele momento, a minha vesícula ela tinha ido e eu me sentia culpada, culpada de ter deixado chegar naquela situação, por ter feito apenas um tratamento natural, sem ter tido um acompanhamento médico. Talvez eu poderia ter evitado retirar aquela vesícula. E naquele momento era difícil me sentir ainda culpada daquela situação. Era uma dor muito grande perceber que depois de uma luta de 1 ano, fazendo vários tratamentos, eu tinha perdido a batalha. E talvez naquele momento, algo que não era verdade, mas talvez naquele momento eu estava me sentindo fracassada. E era difícil me sentir daquela forma. Mas sabe, quando nós aprendemos a nomear as nossas emoções, aí nós temos a oportunidade de fazer o que está aqui na terceira tarefa, que é entender as nossas crenças. Quanto será que dessa dor aí que a gente nomeou, que a gente consegue reconhecer, é realmente verdade? Será que eu era realmente culpada daquela retirada da minha vesícula? E sabe, era preciso trabalhar com todas essas crenças. Havia muitas coisas envolvidas ali na minha mente, coisas que precisavam ser avaliadas. Nós já falamos aqui daquele momento que quando vê uma situação que é diferente da qual nós estamos vivendo, isso causa um desequilíbrio na nossa vida. E tudo bem, mas nesse momento de desequilíbrio é importante nós começarmos a analisar e a entender aquelas situações para que realmente possamos voltar a normalizar, possamos realmente entender o que é verdade e o que não é verdade naquilo que nós colocamos em nossa mente. E esse é um processo difícil e talvez você não esteja conseguindo fazer esse processo. Talvez você não queira estar nesse lugar, porque sentir essa dor, reconhecer essas crenças é algo que não é fácil fazer sozinho. E esse é o momento de você procurar ajuda, para que ali no momento que você esteja verbalizando tudo isso, alguém possa estar ali com você, te ajudando a questionar, a ponderar todas essas coisas as quais você tem acreditado. E então a quarta tarefa é ressignificar e seguir em frente. Foi o que aconteceu comigo. De certa forma, ali eu consegui realizar esse trabalho num dia ali, fazendo todo esse processo desse luto e consegui continuar em frente, né? Talvez até o meu médico que me veio me visitar naquela manhã, depois de ter recebido o relatório das enfermeiras que eu estava ali com uma dor 15, que era a mesma dor de quando eu tinha chegado no hospital, levou o meu médico a dizer que por causa de toda essa inflamação e os levels altos que estavam no meu fígado, provavelmente eu teria que realizar outra cirurgia e ficar mais alguns dias no hospital. Mas quando eu entendi que aquela dor não era realmente física, mas era uma dor emocional, eu consegui melhorar e consegui também mudar esse quadro. A inflamação ainda continuou, mas no outro dia ela diminuiu um pouco. Como eu consegui me acalmar e entender toda essa situação emocional,
eu consegui caminhar, consegui esvaziar aquele dreno e deixar eles apertarem aquela bolsinha para ele continuar levando todo aquele líquido para fora. E então foram 2 dias muito mais fáceis para trabalhar com toda essa situação e realmente receber alta. E sabe, eu gostaria de trazer aqui a atenção de vocês, que talvez você, depois de ter assistido o primeiro vídeo que eu gravei, talvez você tenha decidido deixar ir isso que não está te fazendo bem. Talvez isso tenha te dado força a tomar essa decisão. Mas talvez, assim como eu, você esteja sofrendo agora e pensando, não, eu não queria que realmente isso acontecesse. Isso não aconteceu. E então você nega essa decisão que você mesmo tomou. Talvez você esteja passando por outras fases que a Elizabeth Kübler-Ross traz, que é a depressão, que é a barganha, que é a raiva. E todos esses sentimentos são sentimentos normais, os quais nós precisamos passar para que esse processo possa acontecer de uma forma saudável. Mas, assim como o Warden traz, nós precisamos realizar algumas tarefas para que assim nós possamos ressignificar e seguir em frente. Então, se está difícil para você seguir em frente, mesmo você tomando essa decisão, perceba que você ainda terá nesse processo altos e baixos, mas isso não significa que você tomou a decisão errada, porque é preciso, por vezes, deixar ir o que não é saudável e o que não nos faz bem. Que você possa ter essa força nessa caminhada, essa força que nos faz tomar posse desse ser um herói e uma heroína da nossa própria jornada. Que você possa entender que você não está sozinho, que você tem Deus te acompanhando, porque Deus promete estar conosco a cada dia. Mas Ele também nos chama a assumirmos a nossa responsabilidade. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões, para termos esses momentos pessoais e individuais de análise e de reflexão. E Ele quer também que você seja responsável pela sua vida. Ele quer que você também tome decisões. Ele quer que você se conheça e entenda que há coisas que aconteceram no seu passado, ou até mesmo na sua infância, que hoje tem te engolido e tem prejudicado para que você viva saudável. E é preciso buscar ajuda. Então, que você possa entender toda essa dinâmica e assim possa continuar nessa jornada do herói e da heroína. E sempre lembre que estarei aqui também para caminhar com você e para, junto com você, poder te dar força e poder te abrir os olhos para que assim você possa entender a sua responsabilidade de se conhecer, de nomear as suas emoções, os seus sentimentos, para que assim você possa ser vitorioso. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana.